Amém, meus irmãos? Vamos meditar na palavra de Deus e eu quero dar continuidade ao texto que meditamos nesta manhã, que é a carta do apóstolo João em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12. Apocalipse, capítulo 2, do 12 ao 13. E depois, em outras ocasiões, meditaremos na continuação do texto, que diz: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vocês, onde Satanás vive. Então aqui nós vemos o testemunho do próprio Cristo engrandecendo a postura dessa igreja de Pérgamo, mostrando para eles que apesar da perseguição, apesar dos tormentos que eles sofriam, apesar do lugar onde eles estavam, eles não se dobravam, eles permaneciam fiéis, eles não renunciavam à fé, mas antes permaneciam fiéis, mesmo tendo testemunhado a morte de um grande líder chamado Antipas, que na tradição fala de Antipas como se ele fosse o bispo da igreja de Pérgamo, e foi morto. Geralmente, quando o líder é morto, o temor vem sobre os membros e muitos se dispersam. No caso de Pérgamo, eles viram um irmão em Cristo sendo assassinado por um governo cruel que estava sob o serviço de Satanás. Como diz aqui, aí está o trono de Satanás. Ele governa esta cidade, porém vocês se mantêm firmes e fiéis. Mas a palavra inicial que Jesus Cristo dá não é uma palavra de louvor àquela igreja, mas é uma palavra de segurança e confiança. Quando ele diz que é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ele está dizendo: olha, sou eu quem trago a destruição sobre aqueles que querem destruir vocês. Não se preocupem, não é o procônsul romano, não é o governador de Roma que está no controle. Não é ele que tem a espada afiada de 2 gumes. A única coisa que eles podem fazer é matar o físico de vocês, mas eles não podem tocar na alma de vocês. E eu tenho a espada afiada de 2 gumes, que é a espada que mata não só o corpo, como também a alma. Que foi o próprio Jesus Cristo que disse que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo e nada podem fazer contra a alma, mas nós devemos temer aquele que pode matar tanto o corpo como lançar a alma no inferno. É isso que Cristo está dizendo: eu estou no comando, eu estou no governo, eu que tenho a espada afiada de 2 gumes. Agora, que espada é essa, meus irmãos? Nós vimos que essa perseguição que esses irmãos sofriam serviam para que eles conhecessem o poder da fé. Nós vimos que a perseguição, a morte de Antipas e tudo que eles estavam sofrendo serviam como que o termômetro para medir a fé que eles tinham. E o próprio Cristo honra eles pela postura deles em meio à tribulação. Vimos também que essa postura deve estar em nós. Como é que nós podemos medir a nossa fé? Quando é que nós podemos perceber que estamos indo bem diante do nosso Deus?
que a nossa fé está se firmando cada vez mais? Os irmãos identificaram que é quando nós passamos pelas nossas pequenas tribulações, se comparadas com daqueles irmãos, com firmeza. Louvando e engrandecendo a Deus, exaltando a Deus apesar da perda, da dor, das angústias, da pressão que sofremos nesse mundo. Quando nós aprendemos a perder e mesmo assim conseguimos sorrir para Deus, se alegrar no Senhor, nós estamos treinando a nossa fé. Nós estamos confirmando a nossa fé. Não que se murmurássemos ou ficássemos angustiados, abatidos por conta da dor, do sofrimento, não que isso provasse que não temos fé. Porque os apóstolos passaram por situações dessa natureza, onde eles duvidaram, onde eles entraram em pânico e desespero. E Jesus Cristo, quando resolvia a tribulação, ele repreendia os apóstolos, homens de pequena fé. Por que duvidastes? Por que vocês não estiveram confiantes de que sou eu que tenho a espada de dois gumes? De que sou eu que estou governando? De que não é vocês que mudam as coisas, mas que eu posso mudar as coisas? Isso mostra o cuidado de Jesus Cristo com a igreja, o fato dele ter a espada afiada de dois gumes. Mas que espada é essa? Pensem um pouco. Será que Jesus Cristo tem uma espada realmente física, onde ele puxa ela da bainha e ela é afiada de dois gumes e ele sai triturando as pessoas com essa espada? Seria essa a espada? Que espada é essa, irmãos? Literalmente é a Bíblia, né? É a palavra dele, a Bíblia. Observe o que ele diz em Apocalipse capítulo 19, o versículo 16. Ele diz: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Aqui o Senhor está dizendo que vai pelejar contra aqueles que não se arrependem. Vê se é o 19 e 16 aí. É não, né? Deve ser o... Deixa eu ver aqui, viu? Não, é o... É desse mesmo capítulo. É o 2, o versículo 16. Vê se é. Arrepende-te, pois, ou senão virei a ti em breve. E contra eles batalharei com a espada na minha boca. Pronto, é isso daí. O que Jesus Cristo está dizendo para eles é a continuação, né? Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então observe o que Jesus Cristo está dizendo, que ele vai pelejar contra aqueles que atormentavam a igreja com a espada da sua boca. É óbvio que não sai uma espada literal, afiada de dois gumes, mas que a palavra que ele lança sobre essas pessoas tem o poder da morte. Pode falar, Éder. O interessante é que as pessoas, pela ignorância a respeito desses textos, né? Faltando aquilo que o Edvaldo deu estudo que tu falou hoje, né? Que é ter uma compreensão através da aritmética, né? Tem um desenho que o camarada ele puxa uma espada de dentro da boca para lutar. Acho que já assistiu. Acho Naruto. No Naruto tem um cara que puxa uma espada de dentro da boca para lutar. E as pessoas ficam, tá vendo? Tá falando mal da Bíblia, tá fazendo referência à Bíblia. E fala um bocado de besteira, porque acha que é uma espada literal. Não, justamente. Meu professor de teologia ele dizia assim, que isso não é hermenêutica, você vai pelo modo dedutivo, porque você não pode ficar nem do lado nem do outro. Ele dizia assim, eu posso ler a Bíblia em 10 anos, em um mês, da forma que eu quiser, mas eu vou sempre fazer da forma dedutiva.
Ele Aham. disse que só precisava da forma histórica, não precisava crer em alguma coisa. Ele disse que só precisava da histórica? É, Como é? Sim. da base histórica. Não. É um conjunto de coisas. Não é um conjunto de coisas. Não é só da base histórica, como também é da própria interpretação da Bíblia. A Bíblia, ela interpreta a si mesma. Você conhece o que o texto está dizendo lendo o contexto. É uma das formas. Você conhece vendo também o que é que esse texto, esse mesmo assunto é tratado por outros profetas, é tratado por outros apóstolos. Qual é o referencial que eles vão dando àquela situação? E aí, o contexto cultural também. É justamente isso que eu ia falar, Ju. As informações que você tem a respeito da história na época, da cultura, da história, de como as pessoas viviam, de todo o pano de fundo ali, vai lhe ajudar até sobre a gramática da língua. Tudo isso faz O original e tudo. Faz com que você tenha uma compreensão hermenêutica daquele texto. Justamente esse aí que ele está falando, provavelmente ele fala dessa forma porque naquela época os reis tinham uma palavra que dizia mata quem quer. Ou seja, ele tinha a palavra, a espada na palavra. Justamente. E aqui você entende, dentro desse contexto histórico, veja que Jesus Cristo está dizendo, eles mataram Antipas, ou seja, eles têm a espada. Porém, Jesus Cristo quando diz, olha, eu tenho a espada afiada de 2 gumes, é justamente desse contexto histórico, onde os governadores, onde os procônsulos, eles tinham esse poder de matar, mas o que Jesus Cristo na verdade está querendo dizer é que eles só vão até onde eu permito. Porque quem de fato tem o poder de matar sou eu que tenho a espada afiada de 2 gumes, para que esses irmãos descansem. Fiquem seguros e tranquilos de que eles não estão desamparados, abandonados, mas que Cristo está regendo a história e Ele que tem o poder de matar e de fazer viver. Veja só, agora sim no capítulo 19, o versículo 15, o que é que diz em Apocalipse também. Pode ler? Pode. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Ok, e o 21, Éder? Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, essa espada que sai da boca, não é? Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Isso daqui é mostrando quem é que tem o poder, quem é que está regendo a história. É o Deus Todo-Poderoso. O restante dos mortos, o restante foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves dos céus fartaram de suas carnes. Então, esse é o poder de Cristo. Ele está trazendo aqui a mensagem para a igreja, numa referência de que ela está segura e os crimes que estão sendo cometidos contra ela não ficarão impunes. Porque quando ele se levantar, ele não vai ferir apenas o corpo daqueles que fizeram mal à igreja de Pérgamo, àqueles que fizeram mal às igrejas do Senhor, mas ele também atingirá a alma dessas pessoas, lançando-os no inferno. Veja o que diz Isaías a respeito de Jesus, a respeito do Messias. Como foi visto na dinâmica aqui, Isaías, um profeta messiânico, que anunciou Cristo perfeitamente, como se ele fosse do Novo Testamento, de tão claro que fica a figura apresentada por Isaías
da pessoa de Cristo. Isaías capítulo 11, do versículo 1 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então a espada que sai da boca de Cristo é, na verdade, o sopro de sua boca. O sopro de sua boca é, na verdade, a palavra imprecatória que destruirá os perversos da terra. Nós temos esse Deus. Nós servimos a esse Cristo. Ele tem promessas sobre nós. E nós precisamos descansar em suas promessas. Veja só o que diz, para encerrarmos, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Os irmãos, creio que, como eu, ficam admirados de ver o poder de Cristo. Ele não vai precisar lutar, como também se apresenta por aí, num dualismo terrível, onde os anjos combatem os demônios e onde Cristo se levanta para combater Satanás. E Satanás resiste e ataca Cristo, e Cristo ataca Satanás. Não existe essa guerra. Não existe. Satanás só atua porque Cristo ainda está permitindo. Porque Ele é quem tem a espada afiada de 2 gumes. Veja o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o que é que detém o iníquo? O que é que detém o anticristo? O que é que anda detendo Satanás de atuar com força total? O Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus disser, eu recuo e permito que você atue, ele vai atuar com força total. Reunir todas as nações e se lançar contra os escolhidos de Deus. Mas veja o que vai acontecer. O versículo 8. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará como? Com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Observe que não há guerra, observe que não há batalha. É só Jesus aparecer e ele não suporta. É só Jesus Cristo lançar sobre ele o sopro de sua boca, lançar sobre ele a sua palavra, e ele será destruído. Pode falar. O interessante é que lá em João diz que Cristo é o Logos, é a palavra. É, isso. No princípio ele era o verbo, ou seja, ele era a palavra. Isso. Ele era o Logos de Deus. É. Então, ele é o verbo de Deus. Ele é justamente essa palavra que nós estamos anunciando aqui. Nós estamos anunciando esse poder. Agora, observe, meus irmãos, esse mesmo poder destrutivo é também salvador. Alguém aqui consegue lembrar alguma promessa de Cristo a você, ao povo dele? Alguma promessa direta dele? O que Cristo prometeu a vocês e que a gente pode lembrar? Pronto. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa. Pode falar. Era isso, né? É uma promessa que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Essa mesma palavra tem o mesmo poder que tem quando é lançada contra os ímpios para destruí-los.
da mesma garantia, o mesmo poder de destruição sobre eles, há de salvação sobre nós. E quando ele prometeu também que aquele que o Pai deu a ele, está na mão dele, e da mão dele ninguém arrebatará. Veja, é a confiança na palavra dele que deve nos confortar, que deve nos consolar, que deve nos fazer sentir ricos, prósperos. Não existe outra alegria maior que essa. Mas por que a alegria de termos em nós essa palavra tão poderosa, muitas vezes parece ser esquecida quando vem um problema, quando a gente sofre algum mal? Porque a gente se lamenta tanto como se tivéssemos nos tornado pobres sem nenhuma promessa sobre nós. É isso que nós precisamos fazer. Eu tenho a promessa de Cristo, eu tenho tudo. Pode falar. Está nervoso, aí conversa com outra pessoa e diz, eita, tu falou umas coisas agora, me tranquilizou, me deixou bem. Né? No teu caso, que é um psicólogo, a tua palavra tem, entre aspas, um certo poder, né? Fala para alguma pessoa, aconselhando, usando as técnicas, e a pessoa se sente tão bem com aquilo, muda, melhora de vida, resolve, vamos dizer assim, aquela situação. E os cristãos muitas vezes esquecem que a palavra de Deus tem um poder, como você está dizendo aí, muito maior. Justamente. E isso que Éder está falando, na verdade, é o que nós vamos ver no próximo estudo. Mas foi bom, porque você pegou a deixa da continuação. Bota a tua cadeira mais ali, para sair também. Que é isso, meus irmãos, que é isso. Nós temos essa palavra. Ele qual capítulo que falava sobre da Bíblia? Número, foi o que falava para ele dizer aí. Dando spoiler, ela está lendo sequencialmente, né? Está 5 mil anos, Mas é assim, a gente vai pegando, né? E ligando as coisas, e aí acaba chegando antecipadamente. Quer que alguém que não treine tira foto? A massa, tirei ondinha. Os irmãos tiram ondinha mesmo com o pastorzinho. Essa é boa que tem efeitos especiais. Ele tira foto assim, ó. A gente saiu a rede. Deixa eu lá. Ele tira foto assim. E ainda tremendo. Saiu boa, deixa de onda. Então, vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele desça sobre nós, nos abençoando. Juninho, ore por nós. Amém. Aê, moral. Pessoal, tem um tempo. Ó, Jesus Cristo, Santo, lei. Ressuscitou. Ressuscitou aqui. Já está até pregando, cara. Pessoal, olha, nós temos. Parabéns, gente. Presta atenção aí, pessoal. Nós temos tempo livre até 11 horas. Sim. E de 11 até 1 a vigília, viu? Ok? Então, se alguém quiser fazer alguma atividade, fiquem à vontade.